Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br e também há muito tempo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você está em mais um programa do canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Por falar em semana passada a gente fez uma baita entrevista com Stefano Modena, uma entrevista que ele não deu nem para a imprensa italiana, nem para a imprensa inglesa, por todo o período dele de carreira como piloto. Foi realmente um material muito bacana, uma entrevista muito legal, o Stefano Modena abrindo o coração, ou seja, para quem não viu ainda, a gente já passou de mais de 1000 visualizações para o nosso canal, para a nossa audiência, é bastante. Vocês sabem que a gente rema contra a maré dos algoritmos, a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho, e a gente teve aí uma audiência muito legal para essa entrevista. A gente espera que ela cresça ainda mais, porque afinal de contas a gente teve um baita no trabalho para fazer as legendas. A gente criou as legendas para que suba automaticamente no YouTube, para que as pessoas consigam acompanhar a entrevista no inglês, que foi feita por nós, né? O Márcio apresentou, o Marcel esteve junto, o nosso canal irmão Story Sport. A gente também sempre reforça o convite para que vocês conheçam o canal. Para quem não conhece, vai lá também, veja o material, assine as notificações. Um canal muito bacana que trata o esporte e a história de maneira aprofundada, de maneira muito séria. Tem essa mesma pegada nossa no GP Total. E para o tema de hoje, a gente vai retomar o nosso GP Total Listas, o segundo episódio deste formato, que também é um formato que a gente trouxe mais recentemente aqui. Primeiro episódio do GP Total Listas, as 10 piores contratações da história da Fórmula 1, e aqui a gente traz um novo Top 10, e quem vai explicar mais sobre a temática do GP Total Listas de hoje é o meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido no ecossistema do GP Total. Claro, uma grande brincadeira, mas seja bem-vindo mais uma vez, meu companheirão aqui de bancada do GP Total, e a gente que tá desde os pilotos malucos que a gente fez lá no final de 2023 juntos aqui nessa empreitada, e que tem rendido frutos muito bacanas, como essa entrevista do Modena que a gente fez, colocou no ar, e que a gente espera que seja também pauta para outras pessoas conhecerem mais o Modena, que foi campeão da Fórmula 3000 de 87, que seria o equivalente hoje à Fórmula 2, teve uma carreira muito bacana de pilotagens inspiradas, do período que ele esteve na Fórmula 1 de 87 a 92, um período muito legal do DTM, pegou ali a era de ouro do DTM, virou um piloto Bridgestone de testes, recentemente aí ele fazendo testes para pneus para os novos super esportivos da Lamborghini, e muita história que ele contou, não é mesmo, João? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste, ou boa tarde, dependendo da que está nos vendo. Sim, é uma entrevista legal, brilhante. Vocês tiveram brilhantes também, não apenas o Modena, mas você, Lucas, Marcel, Márcio, tiveram brilhantes na entrevista, na condução da entrevista. Então, vale a pena quem não assistiu, vá assistir, porque você olha para o Modena e diga, piloto só 5 anos de Fórmula 1, 2 pódios, mas uma entrevista muito interessante, muito legal, muitas histórias daquele momento mágico da Fórmula 1. E sobre a GP Total Listas, tudo começou com a notícia que surgiu nessa segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, e que o Alex Palou, tetracampeão da Indy de forma dominante, um campeão avassalador, a Indy sempre considerada uma categoria competitiva, com vários vencedores diferentes, e de repente surge essa história que a Red Bull estaria interessada em contratar o Alex Palou como o segundo piloto. Então, a GP Total Lista hoje vai ser sobre essa... Lembrando, isso aqui é uma especulação, surgiu hoje pela manhã, estamos gravando hoje, dia 25 de agosto de 2025, surgiu nessa manhã que haveria o tempo verbal correto, haveria esse interesse da Red Bull de trazer o Palou para ser companheiro de equipe do Max Verstappen nessa cadeira elétrica que hoje é o segundo cockpit da Red Bull Racing. Então, o nosso GP Total será dos pilotos de Fórmula 1 que se aventuraram na Fórmula 1.
Porque o Palou, se por acaso for, comentando rapidamente, a Red Bull não tem nada a perder. Já o Alex Palou tem tudo a perder. Então, por isso que a história... Acredito que seja a melhor forma de equacionar esse convite, reforçando mais uma vez, não passa de especulação, tá? Isso aí foi colocado no ar pelo Indianapolis Star, que é um periódico de Indianápolis, é muito bem reputado, tá? A gente não está falando aí de um tabloide inglês de fofoca ou de um build alemão, a gente não está falando de jornal de fofoca. O IndyStar sempre teve uma cobertura muito séria voltada ao automobilismo por ser de Indianápolis, e eles que colocaram essa notícia que circulou, claro, por toda a imprensa de maneira mundial, agitando os dois lados do Atlântico, porque a gente sabe que existe aí um oceano de diferenças, e essa própria história de idas e vindas de pilotos dos Estados Unidos na Europa e vice-versa, escreveram capítulos muito interessantes de glórias, de disputas, de grandes fiascos. Isso fez parte da própria evolução do esporte a motor, das transformações culturais que o esporte a motor promoveu, porque afinal de contas a gente está falando de dois berços de competição completamente diferentes. Estados Unidos, a forma como o automobilismo se criou, a relação do automobilismo com a mídia, isso foi um processo totalmente diferente do que foi o nascimento do automobilismo na Europa. E mesmo quando você pega a Europa, você tem, claro, todas as diferenças culturais escancaradas daquela Europa ocidental, entre ingleses, italianos, alemães, franceses, belgas, suíços, enfim. Você teve todo esse caldeirão cultural de um lado, separado pelo Oceano Atlântico de outro, e diferenças de você poder ter muitas terras para fazer ovais e hipódromo, né, usar hipódromos, como foi o caso de Milwaukee, que é até hoje o circuito americano mais antigo ainda aberto com o propósito de corridas no mundo, do esporte a motor. Acho que no mundo, talvez no mundo. E você tem todo um universo diferente sendo desenvolvido na Europa, com provas de endurance, com provas de Grand Prix. As duas modalidades nascem na França, mas são abraçadas por toda a Europa ocidental. E você tem encontros desses dois mundos em algumas ocasiões. Uma das ocasiões que a gente quer trazer aqui é a respeito de Monza-Nápoles, que foi a chamada Corrida de Dois Mundos. A gente não vai se estender muito nesse tema, porque não é o tema das listas aqui, mas foi uma série de corridas colocadas no oval de Monza, que Monza tem aquele trecho de curvas inclinadas, e as equipes europeias, os competidores europeus, tomaram cacete dos carros que eram preparados para os ovais de alta velocidade, sobretudo Indianápolis, das equipes americanas que se propuseram a participar desse evento. Mas as coisas iriam mudar muito de figura na virada dos anos 50 para os anos 60, com o advento do carro de tração traseira. Isso aí é uma coisa que foi introduzida pelo automobilismo europeu, sobretudo, claro, pelo John Cooper, o Cooper T43, e a revolução feita, a primeira vitória do Cooper, que é do Cooper do Rob Walker, com o Stirling Moss, era a equipe independente, mas a Cooper Car Company sendo campeã de 1959 e 60 com o Jack Brabham, e escancarando uma concepção muito diferente de engenharia do que até então era para os anos 50, que eram aqueles carros de motor dianteiro, tanto para Estados Unidos quanto para Europa. Então, a partir de agora, a gente já começa aqui o nosso top 10 de pilotos de Indy se aventurando na Fórmula 1, com um caso que a gente considera até bizarro, porque foi a tentativa de um carro projetado para pequenos ovais de terra, tentando se classificar em um Grand Prix de Fórmula 1. Vamos então, portanto, ao número 10. Vamos passar aqui rapidamente para a nossa lista. Temos aqui, portanto,
Vamos fazer o share screen. Disto aí, gente. Este aí é o nosso número 10, Roger Ward. Esse carro é um Curtis Craft, chamado de Midget, que era o carro padrão para ovais de terra. Eis que Roger Ward, ele era o campeão de Indianápolis. Ele tinha acabado de vencer a edição 1959 das 500 milhas de Indianápolis, tradicionalmente, claro, no fim de maio. E ele levou esse carro de dirt track, aqueles pequenos ovais de terra, para tentar classificar no Grand Prix dos Estados Unidos de 1959, que foi disputado na pista de Sebring, que até hoje é usada para Endurance, 12 horas Sebring, é um evento muito famoso do universo do Endurance. Mas ele levou lá, foi para ele oferecido o prêmio de participação, e ele disse que levaria esse carro para tentar classificar contra o que ele estava chamando de bugs engraçados europeus com motores traseiros. Ou seja, ele via aqueles carros como o Cooper e achava aquilo muito engraçado, o fato de ele ter motor traseiro e você ter essa diferença muito grande de engenharias. Mas a coisa não deu muito certo para o Roger Ward, né, João? Complementa aí, porque eu já falei demais aqui. Não deu muito certo. Lembrando que o Roger Ward, como você falou, né? Tinha acabado de vencer aqui também de Nato, então não era Ele era um grande campeão de Indy da época. A Indy era sancionada pela USAC na época. E o Roger Ward era um dos caras que era piloto de topo da Indy dessa época. Sim. E ele se meteu aí lá para a Fórmula 1. E logo de cara tomou mais de 40 segundos na classificação. 43 segundos. Para ser mais exato, 43 segundos do Cooper, dos carros da Cooper, né, do Jack Brabham e do Bruce McLaren. E foi um fiasco gigantesco. Um carro, você botando na foto, parece um carro até de brinquedo, né? Um carro pequeno. Colocar no detalhe novamente. Parece um carro de brinquedo, né? E o nosso querido Roger Ward pagou esse mico, né? E foi lógico que é bom relembrar, né? A gente não colocou na lista os pilotos americanos que corriam nas 500 mil de Indianápolis na década de 50 e nem sabia que estava participando da corrida de Fórmula 1, porque de 1950 até 1959, o próprio Roger Ward participou de corrida de Fórmula 1, mas ele nem sabia, porque as 500 mil de Indianápolis faziam parte do calendário da Fórmula 1 na década de 50 inteira, mas a gente não vai colocar essa galera aí. E o Roger Ward ele participou de corridas sim de Fórmula 1, mas ele nem sabia. A corrida que ele participou de verdade seria essa, e foi um fiasco completo. E ele abandonou na metade da corrida. Sebring é um circuito bem europeu, podemos dizer assim, né? Um circuito, podemos dizer assim, entre aspas, americano, um circuito mais europeu. E o Roger Ward, ele prometeu que eu vou surpreender, eu vou trazer uma surpresinha para vocês. Acho que a surpresinha que ele trouxe para os carros europeus era tomar a volta a cada. A gente fez aqui uma continha bem besta de conta de padeiro. A cada 5 voltas ele estava tomando volta dos carros mais rápidos da Fórmula 1. Então, não foi uma exibição muito auspiciosa do nosso querido Roger Ward. Pois é, era um motor 1.7, 4 cilindros. Nessa época, a Fórmula 1 usava 2,5 litros. Então, só no motor ele já perdia uma cavalaria danada. E é claro que esse carro, com essas dimensões, com essas rodinhas aí, ele não tinha a velocidade em curva que ele imaginava. Ele imaginava que esse carro, apesar de ter menos potência, por ele ser um carro de dimensões diminutas, ele fosse fazer curvas muito rápidas. E quando ele chegou com esse Midget car, o próprio Jack Brabham, que liderava o campeonato e acabou sendo campeão nessa prova, ele empurrou o carro para ser campeão corrida, mundial, né? Tem toda essa história também por trás dessa final de campeonato. Aliás, é uma das GP Total listas que a gente vai fazer mais para frente, os 10 maiores finais de campeonato. Isso aí está na nossa pauta, mas hora menos hora a gente vai fazer. Você que não assinou as notificações do canal, fique ligado na gente, porque a gente ainda vai fazer um GP Total lista só de finais de campeonato. Claro que Sebring 59 vai estar lá, e é claro que a gente vai relembrar esse fiasco do Roger Ward. Mas o importante desse episódio foi o seguinte: o contrário também foi
interessante, porque ao mesmo tempo que o Roger Ward entendeu que os carros europeus eram muito rápidos, eram muito performáticos, os europeus entenderam que eles tinham uma chance com carros de motor traseiro nas corridas da América. E isso abriu um portal para que, a partir de 1961, começassem a surgir carros europeus de motor traseiro nas 500 milhas de Indianápolis. A partir de 61, o primeiro Cooper aparece em Indianápolis já em 61. Em 63, o Jim Clark ficou por muito pouco de vencer na estreia da equipe Lotus nas 500 milhas de Indianápolis, episódio famoso em que o Parnelli Jones estava na frente, o carro dele estava vazando óleo, ele era para supostamente tomar uma bandeira de advertência porque ele estava espirrando óleo na pista, outros carros inclusive bateram, e ele acabou sendo vencedor dessa corrida. Mas o que pouca gente lembra é que depois dessa posição 2 do Jim Clark, o Colin Chapman escreveu o Jim Clark e o Dan Gurney para uma corrida da Ozaki em Milwaukee, tá? A Milwaukee Mile, que recentemente recebeu a Indy, essa mesma Milwaukee Mile. E o Jim Clark, primeiro, ele fez a pole, eram 200 voltas, ele liderou 200 voltas. Ele deu volta em todo mundo, menos num cara chamado A.J. Foyt, que era o grande piloto da época, tratando de 1963. Como diria as palavras do Jorge Benjor, só não deu volta. O A.J. Foyt só não levou volta porque o Jim Clark teve humildade. Portanto, os europeus entenderam que tinham, sim, todo um potencial, e tanto que logo em seguida os americanos já entendem o jogo do motor traseiro, os benefícios que ele trazia a respeito de distribuição de peso, de a própria condução, níveis de aderência do carro, você gastar menos pneu, menos câmbio, menos combustível, enfim, você ter aí um mundo bem diferente, com vitória do Clark em 65 em Indianápolis e tudo mais. Mas veja, esse episódio, ele foi sim bizarro, mas ele não deixou de ser um ponto crucial para que os europeus olhassem para a América e falassem assim, ei, dá para competir contra esses caras. A gente tomou aquela surra em Monzanápolis, mas a gente pode fazer um negócio diferente no território deles agora com os nossos carros de motor traseiro. Essa é a grande curiosidade, ou seja, o Roger Ward, grande campeão de Indy, tentando ali com um carro pequenininho, um motor fraquinho, e os europeus olhando e falam assim, opa, a gente agora tem motor traseiro, a gente pode fazer coisa diferente. Aí, Lucas, só complementando o que você falou, que o Jack Brabham, quando ele viu essa marmotagem, ele até falou, Roger, cara, corre o carro de Fórmula 1 que é melhor. Roger, não, peraí, esse carro aqui vai, você pede por esperar. Aí no momento não perderam não, né? Só 43 segundos na proa dele e não deu muito certo. Chegamos ao 9º lugar com o nosso grande Alessandro Zanardi. E ele é um dos casos aqui da nossa lista que é uma espécie de ping-pong, que afinal de contas ele começou na Fórmula 1, teve ali algumas corridas, Minardi, Jordan, Lotus, fez temporada regular com Lotus, e depois ele foi reencontrar a carreira na Indy, através do contrato com a Chip Ganassi. Foi uma coisa que, um alinhamento astral para que ele pegasse aquela vaga da Ganassi ao lado do Jimmy Vasser, que ele pegasse aquele conjunto Reynard Honda Firestone, que era o grande conjunto da segunda metade da kart, aquela época que aconteceu a cisão entre as categorias, né? Veio a IRL. A IRL naquela época era uma coisa bem amadora, enquanto a kart vivia o seu período muito grande, com exceção, claro, das 500 milhas de Indianápolis, que ficou para a IRL, e aquilo ali mais para frente seria determinante para o futuro das duas categorias que se separavam naquele momento. Mas o Zanardi teve esse retorno à Fórmula 1
depois de títulos. Não, primeiro ele foi Rookie of the Year, né, o novato do ano em 96, ganha aquela corrida em que ele fez o passão no Brian Herta lá no saca-rolhas de Laguna Seca, fez uma temporada 97 incrível, 98 incrível, estava muito em alta, e ele resolveu voltar à Fórmula 1 pela porta da frente, pela equipe Williams, que vinha de um período muito forte na Fórmula 1, mas, principalmente a partir de 92, título do Mansell, título do Prost, depois, mais para frente, o próprio título do Jacques Villeneuve em 97. A Williams estava no momento de transição para receber os motores BMW para 2000, isso já estava decidido, e o Zanardi reestrearia na Fórmula 1 num período em que a Williams ainda era uma equipe de topo para disputar um lugar em pódio, e uma Fórmula 1 que tinha uma concentração muito grande em Michael Schumacher como ídolo. E se criava uma expectativa muito grande de falar assim, olha, será que Zanardi seria o grande nome para enfrentar Michael Schumacher dali em diante? Você tem a resposta, João. Havia uma expectativa gigantesca, como você falou. A gente está falando aqui motor traseiro, eu me lembro que naquele momento, 97 para 98, foi um jornal americano, não vou lembrar qual foi, ele colocou sobre o Zanardi, para vocês terem noção, passado mais de 25 anos dessa época, que o Zanardi era a coisa mais importante que chegou da Europa, motores americanos, desde os motores traseiros. Quer dizer, desde a época do Roger Moore. Assim, a expectativa que o Zanardi criou com as suas temporadas, ele começou essa história de dar donuts depois da bandeirada. Em 97 ele fez 98 foi um ano muito dominador. A gente está falando aqui no Palou, se o Palou numericamente foi muito dominador na temporada 2025, que estamos no final. 98 o Zanardi talvez numericamente não sido tão dominador, mas nas corridas ele era muito dominador, era uma coisa impressionante como o Zanardi estava muito forte naquele ano. Então, sim, havia essa história do quem será o anti-Schumacher, e o Zanardi era mais um candidato. E chegou na Williams, que era a terceira força, você falou muito bem, até levantou dele que eu ia falar isso, a Williams estava em transição, as equipes grandes eram Ferrari e McLaren, e a Williams estava naquela entre safra de sai o motor Renault, entra o motor BMW, e o Zanardi marcou um mísero ponto, para vocês terem ideia. A Williams estava ruim? Não, o Ralf Schumacher, que era o companheiro em 99 ele nem ponto marcou. Fez... O único ponto, então, aí até abriu um parêntese. E o Ralf Schumacher, o Ralf Schumacher, para vocês terem ideia, foi a pole, quase venceu em Nürburgring, ele chegou em quinto lugar no campeonato, então não é que a Williams estava mal, o Zanardi foi muito mal. Então, vai, Lucas, só para terminar com o raciocínio. Não, porque o Zanardi ele não pontua em 99. O único ponto da carreira dele é aquele ponto que ele conquistou do sexto lugar no Brasil 93, aquela corrida famosíssima da segunda vitória do Ayrton em Interlagos. O único ponto da carreira do Zanardi é um P6 em Interlagos, de Lotus, ou seja, antes dele ter feito a carreira dele na América, os títulos dele na Ganassi, que era um carro lindo, todo vermelho, com os raios em amarelo, Target, é um carro muito gostoso. Supermercado Target, que há muito tempo também não está mais na Indy. E, ou seja, essa temporada de 99 realmente foi muito complicada, tanto que Zanardi faz parte lá do nosso top 10 das 10 contratações que não deram nada certo da Fórmula 1. Mais alguma coisa sobre Zanardi, João? Senão a gente já vai para o nosso 8º lugar. Foi tão mal que ele era um contrato de 2 anos e acabou virando apenas um. Então foi um fiasco gigantesco. Infelizmente o Zanardi voltou para a Indy, em 2001 teve o seu trágico acidente, perdeu as pernas, e hoje ele está nessa situação, né, que ninguém sabe como ele está. Isso foi um outro acidente, né, de bicicleta, na bicicleta adaptada. E a gente espera que o Zanardi, ele é de 66, vai fazer 60 anos no próximo ano, que ele esteja bem, né? Nossa esperança. O cara é muito carismático, muito do bem, mas realmente o que aconteceu na Fórmula 1 em 99 é beiro inexplicável. O que ele vinha fazendo na Fórmula Indy,
a Fórmula Indy ainda muito forte em 97, 98, e ele ter feito nada foi algo até hoje meio inexplicável. Vamos então ao 8º lugar da nossa lista. O francês Sébastien Bourdais. Ele que vinha de títulos consecutivos na kart, que já época já tinha feito a transição de nome para Champ Car, mas de qualquer forma é aquela mesma Fórmula Indy que virou a categoria lá, já não estava mais a categoria em seus melhores dias. A IRL, para mim, a Indy Racing League, a partir de 2003, com a chegada definitiva de equipes como Ganassi e Penske, que são equipes que estão aí até hoje como as equipes principais, elas migram de categoria, passam da kart para a IRL em 2013 de maneira definitiva. Foi 2002. Ali, né? De 2002 para 2003, né? Porque daí você tem a trinca, Andretti Green, que ainda era Andretti Green, a Ganassi fazendo ali um pé em cada, né? Duas canoas, né? Pisando cada uma numa canoa. Isso. Era o Kenny Brack na caixa e o Jeff Ward na IRL, mas penso que já estava 100% IRL em 2002. Aí você teve. A gente já vai falar de kart 2002 porque tá na lista aqui, sem dar spoiler, mas já está na lista. Mas de qualquer forma, o Bourdais vinha de ser campeão. Bom, primeiro, ele foi campeão da Fórmula 3000 em 2002, de maneira um tanto... 2001, perdão. 2001. De uma maneira um pouco conturbada, porque afinal de contas ele herdou o título do Thomas Eng, o Thomas Eng foi pego no doping, o tcheco Thomas Eng. Mas o Bourdais, ele tem uma sequência muito forte na Indy, sendo campeão de 2004 a 2007, até 4 vezes aí com a saudosa equipe Newman Haas. E isso aí, claro, chama a atenção do universo Red Bull para que ele fosse alçado a piloto de Fórmula 1 a partir de 2008 na equipe Toro Rosso, que era a equipe satélite da Red Bull. Isso com motores Ferrari, enquanto a Red Bull usava os motores da Renault, e acabou sendo inclusive um ponto em que o Toro Rosso muitas vezes andava mais do que a sua matriz, por causa dos cavalos, a cavalaria extra que o motor Ferrari oferecia naquela época, uma coisa bastante interessante. Mas, assim, o Bourdais, ele estreia bem, ele faz um 7º lugar na Austrália, na estreia, uma corrida bastante conturbada, inclusive. Ou seja, ele tem um começo auspicioso, mas depois uma temporada muito complicada e um companheiro de equipe que foi determinante para que ele não tivesse um desenvolvimento para a carreira dele. É claro que todo mundo que conheça um pouquinho da história dessa época da Fórmula 1 já está ligado de que a gente vai falar. No seu Quachará, né? Quachará, lembrando também que o Bourdais, ele foi tetracampeão na Champ Car, Champ Car ele já era muito final de feira, tanto que a Champ Car, ela empacota em 2008, o Bourdais foi o último campeão em 2007, e havia uma hype muito grande, porque o Olivier Panis tinha se aposentado da Fórmula 1 e não tinha nenhum piloto francês, então havia esse negócio de trazer um piloto francês para a Fórmula 1 e o Bourdais está se destacando muito no outro lado do Atlântico, e acharam por bem trazer o Bourdais para a Indy. Ele era da Fórmula 1, desculpa. Ele é até empresariado pelo Nicolas Todd, que era o filho do Jean Todt, estava se arrumando para ser presidente da FIA. E o problema é que ele pegou na proa dele o Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, que ele tinha estreado pela BMW em 2006, foi no acidente de um cubo, então foi em 2007. 2007. Foi 2007. Ele estreia naquele ano e ele era um piloto Red Bull, mas ele era piloto reserva da BMW,
e ele pontua na primeira corrida em Indianápolis e a Red Bull percebe que tinha um tesouro nas mãos e coloca ele como piloto da Toro Rosso junto com o Sebastian Bourdais. Isso foi, por exemplo, assim, foi bem problemático para o Bourdais, porque o Vettel chegou naquele momento da Fórmula 1 muito forte, um piloto muito impressionante, ele impressionou a todos, venceu a sua primeira corrida em Monza, debaixo de muita chuva, e o Bourdais nessa corrida, o Vettel largou em primeiro, e o Bourdais ia largar em quarto, mas tem um problema na largada e não larga. Não lembro muito bem disso. O Bourdais iria fazer talvez a melhor corrida, a melhor pontuação da carreira dele. E, então, isso não pegou muito bem, e o Bourdais já era um piloto de 30 anos, não era novo, a Toro Rosso era considerada meio que uma incubadora para a Red Bull, ele já chegou com 30 anos, não era um piloto Red Bull, então ele permanece na Toro Rosso em 2009, mas ele fica só até a metade da temporada, chega o Liuzzi, chega não era o cliente, acho que era o Scott Speed. Então, o Bourdais, bom, primeiro que em 2008 ele faz só 2 pontuações, por exemplo, ele faz a pontuação na Austrália, na estreia, e depois ele só vai pontuar na Bélgica, que ele faz um outro 7º lugar, só que o Vettel chega em 5º, e o Vettel faz muito mais que ele, faz 5º lugar em Mônaco, ele faz o 5º lugar na Bélgica, 6º lugar no Grande Prêmio da Europa, e claro, né, você tem aí 5º lugar em Singapura, 4º lugar no Grande Prêmio do Brasil de 2008, que foi aquele desfecho de Massa versus Hamilton, e é claro, ele faz o 1º lugar em Monza 2008. Então é claro que aquilo ali era um desempenho vistoso demais. O Vettel vai pontuar 9 vezes durante a temporada, enquanto o Bourdais só faz 2 7º lugares. Lembrando que nessa época era até o 8º a zona de pontos. Né? 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Saudade de falar tão rápido assim, né? Mas eu ainda prefiro a 10, 6, 4, 3, 2, 1, que era os 6 primeiros. Aí você tinha o Bourdais ficando na Toro Rosso, mas depois ele sendo sacado a partir do Grande Prêmio da Hungria para a entrada do Jaime Alguersuari. O Buemi já fazia parte como titular, era o Buemi mais o Bourdais. Era o Buemi e o Bourdais. Entra o Alguersuari no lugar do Bourdais, e aí você tem realmente o fim definitivo do francês na Fórmula 1. A aventura dele na Fórmula 1 dura uma temporada e meia, infelizmente também de maneira muito abreviada. A Red Bull tinha alguns pilotos do programa ali na beirada, né? Tava tudo na boca ali para ser colocado em alguma titularidade. O Vettel já tinha sido promovido, claro, então já estava ganhando corridas. Em 2009 já estava com a Red Bull ganhando corridas, acabaria vice-campeão já em 2009, ou seja, era um piloto realmente destinado a ser um top driver, e os títulos que vieram em seguida, claro que isso aí eclipsou total e absolutamente o Bourdais. Isso foi determinante para que a temporada dele, a carreira dele na Fórmula 1 fosse uma coisa muito breve e que, enfim, acabou sendo frustrante, principalmente porque a gente estava falando de um tetracampeão da Shankar, vamos chamar de Indy, tá? E que chegava assim com uma expectativa, chegava com uma reputação de piloto bom, técnico, consistente, mas que foi totalmente arrasado pelo ascendente Sebastian Vettel, que a gente botou olho no Vettel na época, a gente já via que o cara tinha esse tipo de campeão. A gente via aquilo e falou assim, olha, é um fenômeno maior que o Jean Alesi quando surgiu na Tyrrell em 90, era maior, era um brilho maior ainda, e um cara que fez uma carreira de excelência, por mais que depois que ele tenha sido tetra, na Fórmula 1, ele também tenha enfrentado aí o seu próprio downhill até a aposentadoria. O Sebastian Vettel, que é uma figura incrível do esporte a motor, um cara que conhece e valoriza a história do esporte a motor. Claro que se ele tem essa característica, a gente valoriza o cara ainda mais. Aí só Fernando Bourdais, realmente esse atropelo foi determinante, minou a confiança dele, mas ele saiu da Fórmula 1 ainda muito respeitado. As pessoas meio que sabiam que ele
podia ter performado mais, mas ele pegou um Vettel na proa dele que não deu chance e ele saiu da Fórmula 1. Uma eleição muito respeitada, ele foi para voltou a Indy, venceu corridas, mas ele não chegou aí para equipes grandes. E corre até hoje, ele já é veterano, já tem seus 46 anos, ele já está, ele principalmente está mais na parte de endurance, ele esteve até recentemente aqui em São Paulo, nas 6 horas de São Paulo. Mas o Bourdais, ele era um piloto que havia uma expectativa muito legal em cima dele, mas tinha essa hype de ter um piloto francês na Fórmula 1 novamente, mas ele teve um pouquinho de azar de ter pego o Vettel de frente e realmente a comparação foi muito ingrata com o Bourdais. Ingrato, tá aí uma palavra que ajuda a definir bem essa questão. O Bourdais, ele nasceu na cidade de Le Mans e foi 3 vezes vice de Le Mans, de Peugeot, né? Ele até conquistou vitória em categoria, na categoria GT, o Bourdais tem vitória, mas ele bateu na trave várias vezes naquela época do Peugeot 908, que era um carro lindíssimo e que corria ali, fazia as disputas ferrenhas contra a Audi. E o Bourdais acabou sendo 3 vezes, bateu na trave para ele ganhar Le Mans, mas ele, que é nativo da cidade, é um cidadão da cidade de Le Mans, ele infelizmente não conquistou, mas está inativo até hoje, não deixa de ter tido uma carreira muito respeitada, principalmente por causa do seu auge lá da Champ Car. Chegamos ao número 7 da nossa lista, um cara que já esteve na lista do episódio 1 do GP Total Listas. Estamos falando dele, claro, Michael Andretti. Eu acho que, Lucas, acho que a gente falou duas coisas que cabe, do Bourdais cabe no Michael, né? Alta expectativa, porque o Michael ele chegou muito hypado na Fórmula 1. Por sinal, desde 86 que o Mário queria colocar o Michael na Fórmula 1, tentou de várias formas. Chegou em 93, ele tinha sido campeão da Indy em 91, 92 foi o campeão, foi o Bob Rahal, o Michael foi vice. E chegou na Fórmula 1 com uma expectativa altíssima, mas ele teve, como o Bourdais, uma comparação muito ingrata. Ele só pegou o Ayrton Senna no auge mordido. Resultado, coitado do Michael, infelizmente, virou piada, mas assim, o Michael, ele está assim, bem posicionado aqui, porque ele marcou pontos, ele começou de forma muito desastrada a sua temporada na Fórmula 1. Eu lembro que ele batia com o Carl Wendlinger, toda corrida ele batia com o Carl Wendlinger. No Grande Prêmio do Brasil ele tem um acidente pavoroso com o Gerhard na primeira curva, acidente muito, muito perigoso, ele saiu capotando, quase batia na cabeça do Berger, foi um negócio bem feio. Mas ele depois começou a pontuar, ele chegou ao pódio no Grande Prêmio de Monza. Pena que foi a última corrida dele, né? O Michael já estava... o Michael chegou na Fórmula 1 meio que uma imposição do número 1 da nossa lista, dando um spoiler. E ele foi meio que... Não sei se ele foi com tanta vontade para a Fórmula 1. Isso fez muita diferença. E, novamente, a comparação foi muito ingrata. Ele pegou o Senna totalmente mordido, querendo, olha, eu não vou vencer esse campeonato, mas vou ser o melhor piloto dessa temporada. E o Senna foi o melhor piloto daquela temporada e colocava 2, 3 segundos no Michael Andretti. E a ponto do Michael, após o Grande Prêmio de Monza, mesmo chegando nesse lugar, foi o único pódio da carreira da Fórmula 1 do Michael. Ele saiu da categoria pelas portas do fundo, até porque o Hackney, que foi o piloto que o substituiu, logo na corrida seguinte no Estoril, ficou na frente do Senna, algo que o Michael Andretti não conseguiu nas 13 primeiras corridas daquele ano. Então, o Michael, a gente já falou bastante no primeiro GP Total Listas. Ele fez uma temporada, depois ele ficou muitos anos na Indy, conseguiu vitórias, brigou, ele foi vice-campeão em 96, a gente falou tanto de 96, ele foi vice-campeão. Foi um piloto de destaque, mas não com o mesmo brilho de antes. Exatamente. O Michael Andretti, a impressão que deu é que se ele fosse lá
na Fórmula 1, fazendo o que ele fazia na Indy, para ele já estaria bom. E é claro que isso acabou não se consolidando. Aliás, o destaque, essa foto é em Donington Park, não precisa nem dizer o que o companheiro dele fez em Donington Park nessa ocasião, não é mesmo? E fazendo com que E veja, o que o Michael fez? Batendo o Calveiro na primeira volta. Pois é. A Fórmula 1 ficou um assunto mal resolvido na cabeça do Michael Andretti. Tanto que ele tentou a questão de colocar o nome Andretti de novo na Fórmula 1, e hoje o que está se assumindo é a equipe Cadillac, que vai estrear no ano que vem, usando a estrutura da Andretti. O próprio Michael Andretti, ele também desceu do posto de presidente do grupo Andretti, tá como se tivesse um ano sabático, então é uma coisa que a Fórmula 1, no fim das contas, vai continuar como uma coisa mal resolvida para ele que fez uma carreira muito, muito grande na IndyCar, Champicar, enfim. A gente tem que dar o devido mérito para o Michael, porque ele, claro, ele teve toda uma estrutura para se formar como piloto, para ele ter os melhores equipamentos, mas na maioria das vezes ele fez, principalmente pela agressividade dele, ele conseguiu grandes vitórias, o próprio título que ele teve na Indy em 91, batendo na trave várias vezes em Indianápolis. Ele liderou muitas voltas, ele liderou tantas voltas quanto o Rick Mears, só que o Rick Mears tem 4 vitórias em Indianápolis, ele tem 0. São pontos aí, são asteriscos da carreira do Michael Andretti, mas que traz o nome Andretti até hoje na Indy, um sobrenome que mantém um legado vivo dentro do esporte a motor. Isso, claro, é muito trabalho do Michael Andretti como dono da equipe, primeiramente Andretti Green, depois só Andretti, hoje Andretti Global, que trata aí de várias operações e não deixa de ser uma participação da empreitada da Cadillac na Fórmula 1 a partir de 2026. A Cadillac também tem o programa da WEC, a Endurance, um modelo maravilhoso, um som maravilhoso do V8 Crossplane deles, a vitória que eles tiveram recentemente nas 6 horas de Interlagos. Claro que a gente cria uma expectativa de saber como estes americanos também vão se dar bem na Fórmula 1, afinal de contas, isso aqui faz parte também da temática desta lista de hoje. Mais alguma questão do Michael, João? Ou a gente já pode passar para o nosso número 6 aqui? 6. Vamos lá. Vamos ao número 6, então, só fazendo a legenda aqui, porque é um nome que, surpreendentemente, não é um piloto americano, mas sim um italiano que fez uma carreira muito interessante também nos anos 80. Estamos falando de Theo Fabi. Ele que também é o outro caso ping-pong da nossa lista aqui. Ele teve um começo de carreira de Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy de maneira avassaladora. Muita gente não lembra disso ou não trata o fato com o devido mérito. Então, o Fábio, ele tinha feito algumas corridas na Fórmula 1, sobretudo Toleman, ali naquele começo de Toleman, o carro era uma ratoeira. Ele vai para a Indy em 1983 e tem uma temporada incrivelmente produtiva. Ele ganha corridas, é o rookie do ano em Indianápolis e é o rookie do ano na temporada, sendo vice-campeão, só ficando atrás do Al Unser. Então, foi pole em Indianápolis. Foi pole. Pole em Indianápolis. Ele foi o primeiro, ele foi o último pole antes do Robert Schwarzman esse ano. Né? 2025, o Robert Schwarzman foi pole como no rookie. O último tinha sido o Fábio em 83. Então, a gente tem aí, portanto, uma temporada muito boa dele. Depois a gente vai ver o Theo Fabi. Muita gente lembra do Theo Fabi, a segunda fase dele de Indy, que é com aquele carro Porsche Motorsport, que é com aquele State verdinho e branco, que era um carro muito bonito, muito interessante da época.
mas o Theophab teve essa primeira temporada de 83 e que foi decisiva para que ele voltasse para a Fórmula 1 em 84 pela equipe Brabham, que é um assunto que é muito tratado pelos brasileiros, pela imprensa brasileira, muita coisa distorcida, muita coisa omitida. Theophab estava em alta, Bernie Ecclestone não ia deixar Nelson Piquet vetar ou liberar qualquer segundo piloto. Bernie Ecclestone, na época, claro, grande chefão da Brabham, jamais ia deixar na mão de seu primeiro piloto a decisão do que seria o segundo piloto, ou seja, Ayrton Senna, ele que estava ali arrasando a Fórmula 3 britânica, ele não teve uma chance concreta de assumir o segundo lugar da Brabham para 1984. A imposição de Bernie Ecclestone junto à Parmalat era de um piloto italiano. Patrese estava de saída, estava indo para a Alfa Romeo. Alfa Romeo parecia ser um bom negócio, acabou não sendo. Para o Patrese. Atrasou a carreira do Patrese, esse mau movimento que ele fez. E fez com que a abertura dessa segunda vaga tivesse que ser necessariamente para um italiano. O italiano que estava dando sopa no mercado era Theophab, que tinha feito uma excelente temporada de 83 na Indy. Ele faz uma temporada muito discreta de 84, ele consegue um pódio em Detroit, terceiro lugar, mas é exemplo do que foi o Bourdais. Assim, o Bourdais fez um P7 lá na Bélgica 2008, tá, mas o Vettel fez P5. Da mesma forma, puxa, o Theophab fez um terceiro lugar em Detroit 84, Nelson Piquet, que era companheiro dele, venceu a corrida. Então, também foi uma temporada bem apagada por parte do Theophab. Claro, o carro não era fácil. O Brabham em 84 teve muitos problemas de confiabilidade. Estavam tentando resolver na potência, na cavalaria, para compensar o grande acerto de chassi que a McLaren tinha à época. Lembrando que em 84 a McLaren vence 12 de 16 corridas, mas a Brabham tentava compensar isso com a cavalaria do motor BMW, que naquela época já tinha mais de 800 cavalos em configuração de corrida e já tinha galhardamente passado os 1000 cavalos na configuração de Qualify, tanto que o Piquet marca 9 poles em 1984. O carro era muito rápido e o carro, aquele motor BMW dispensa apresentações, só que o Theophab não tinha a mesma expertise do carro que o Nelson. O Nelson era desenvolvedor do carro. O Nelson tinha uma integração com aquele carro que o Theophab simplesmente não teve. Era um carro muito bruto de se tratar. Era, voltando ao termo que o Roberto Agreste cunhou aqui em sua entrevista no GP Total, era uma época em que o piloto era gestor de risco. E ninguém melhor que o Nelson para entender aquele carro que ele mesmo desenvolvia junto ao Gordon Murray, o genial Gordon Murray. Claro que isso fez com que o Theophab também não fosse opção da Brabham para 85, ele vai para Toleman. E aí, João, assume daqui. Porque eu até levantei o dedo porque tem um fato interessante de 84, que o Theophab, ele corre a temporada 84 da Indy também. E, na verdade, ele dá prioridade à Indy. Nas corridas em que havia conflito de datas, quem corria na Fórmula 1 era o Corrado Fábio, que era o irmão mais novo do Theophab. Então, o Theophab, ele ficou ainda dividido entre Fórmula 1 e Fórmula 84, e só em 85 que ele fica full time na Fórmula 1, fica de 85 a 87. Ele vai para Benetton, ele vai para Toleman em 85, a Toleman que tem a gente já falou aqui em outros vídeos, ele tem um problema de pneus, eu consegui brigar com as duas empresas de pneus da época, que era a Pirelli e a Goodyear. A Benetton compra o contrato de pneus da Sprit e pega para a Toleman, e a partir de 86 a Benetton compra os espólios da Toleman e é criada a equipe Benetton, que fica até 2001. E o Theophab faz 2 temporadas interessantes, ele vai ao pódio em algumas corridas na Fórmula 1, ele faz 2 poles, em 86, 85 ele já tinha feito uma pole com a Toleman, em 86 ele faz
2 poles em circuito de altíssima velocidade, que é Zaltweg e Monza, mas o Theo Fabi tem uma característica na Fórmula 1 que não é muito, podemos dizer assim, não é muito abonadora, que ele é o único piloto que fez pole e não liderou uma única volta de Fórmula 1. Então, o Theo 3 Fabi, poles, né? A largada em Nürburgring 85, ele hesita na largada, ele tem um problema, não faz uma largada, ele é engolido pela turma larga muito lá. mal. Aliás, fica também o convite, né? A gente fez o GP Total corrida a corrida da temporada 85. A gente relembrou as 16 provas, a gente fez um prólogo e um epílogo depois, para a gente fazer toda uma contextualização, ou seja, a gente falou de carros, pilotos, motores, GP por GP, depois a conclusão do que era essa época da Fórmula 1, todo esse material tá lá na nossa lista do GP Total Corrida a Corrida. A gente criou uma playlist especial só para isso, o João criou aqui, caprichando na playlist, ou seja, se você quiser ir do Grande Prêmio do Brasil de 85 até a Austrália ali, que fechava a temporada no circuito de Adelaide, você pode acompanhar a Fórmula 1 de 40 anos atrás, que tinha entre eles o Theo Fabi, que eu só vou colocar mais um detalhe dele aqui, porque quero chamar a atenção do capacete dele. É legal memorizar a pintura que ele usava aí, principalmente na temporada 1987, que já era o capacete com a pintura que ele realmente usava, a pintura titular, isso porque em 86 ele usou aquela pintura de pinceladas. Ele e o Berger usaram capacetes de pinceladas, né? O Berger tinha um capacete azul cheio de pinceladas coloridas, o Theo Fabi usando um capacete branco, mas com pinceladas em vermelho e verde, claro, alusivo à bandeira italiana. Eu vou colocar esse detalhe, esse destaque para o capacete dele, porque a gente finalmente chega na nossa pausa aqui estratégica para a nossa rodada bônus, né? A gente faz uma pausa estratégica aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles pilotos que quase tiveram essa aventura de Indy para a Fórmula 1, cada um com o seu quase. Vamos lá, João, vamos contextualizar aí a nossa rodada bônus, que é a nossa pausa estratégica aqui, em que a gente vai falar um pouquinho sobre os pilotos que quase tiveram. Quero começar essa rodada bônus falando do George Follmer, que foi um piloto muito reputado dos Estados Unidos. Ele fez uma temporada completa de Fórmula 1 em 73 pela Shadow, aquele carro preto, famoso carro preto nos anos 70. Ele fez uma temporada inteira de 73 na Fórmula 1 e conquistou um pódio no Grande Prêmio da Espanha de 73. O vitorioso desse dia foi um cara chamado Emerson Fittipaldi. Só que ele foi parcial na Indy, ele não era um piloto de Indy. Ele fez muitas corridas no Can-Am, que era aquele campeonato meio que Fórmula Livre de super protótipos, disputada em circuitos mistos de Estados Unidos e Canadá. Eram corridas com protótipos monstruosos, motores V8 de muitos e muitos litros, depois veio aqueles Porsches turbo, a própria Shadow tinha seus carros de Can-Am também, com motores V8 Chevrolet, com uma litragem absurda. Eram carros muito grandes, muito largos, asas muito grandes, ou seja, eles tinham muito downforce. Eram carros que, claro, exigiam uma pilotagem de bastante bravura. O George Follmer era um cara desses e ele só não entrou nessa lista, entrou no bônus aqui, porque ele nunca foi um piloto titular da Indy. Tá? Ou seja, ele não fez essa aventura de ser um piloto de Indy entrando na Fórmula 1. Próximo cara da rodada bônus é o Bob Unser, e aí eu passo a bola para você, João. O Bob Unser, ele foi um piloto super premiado na Indy, 3 vitórias em Indianápolis, título da Ozaki, e ele teve uma corrida apenas de Fórmula 1. Ele fez uma prova em 68, antes, em Monza. Ele foi inscrito pela equipe PRM, ele não correu,
Conta-se que ele estava viajando, cruzando o Atlântico, e como ele não participou do treino do Grande Prêmio da Itália, ele acabou não sendo permitido correr, mas o Watkins Glen ele corre, né? E ele larga nas últimas filas, não completa a corrida. E o Bob Unser, ele não entrou porque ele não teve uma carreira na Fórmula 1, só foi uma corridinha, né? Depois no Grande Prêmio do México, que ele chegou a ser inscrito, mas também não corre, então ele só fez uma única corrida de Fórmula 1, mas o Bob Unser é um dos gigantes do automobilismo americano. Assim como também gigante é o Peter Revson, que também não entrou nessa lista como o George Foreman, porque ele não foi um piloto full-time na Indy, ele participou de corridas, ele também foi um tipo ping-pong, ele mesmo sendo americano, ele começou o automobilismo de motor monopólio na Fórmula 1, 63, 64, ele tinha uma ligação muito forte com os irmãos, o Maier, né, o Tim Maier, que faleceu, foi um piloto que morreu muito jovem, depois com o Terry Maier, então ele tem uma ligação muito grande com a McLaren, mas ele fez corridas de Indy a partir de 66, ele chegou a ser segundo colocado nas campeonatas de Indianápolis de 71, está aqui anotadinho para não dar uma informação errada. Então ele não entrou aqui porque ele não chegou a ser um piloto full-time da Indy, ele foi apenas um piloto part-time, passado principalmente das campeonatas de Indianápolis, que era ainda é a principal corrida dos Estados Unidos, e depois ele foi para a Fórmula 1 e fez uma carreira bem... Foi curta, mas foi bem interessante, com vitórias. Em 73 ele ficou em 6º lugar no campeonato e acabou falecendo, até pela equipe Shadow em testes em Kyalami. Foi no Grande Prêmio da África do Sul, foi em testes em Kyalami, e acabou falecendo em 74. Ele tinha apenas 35 anos. E também vale a pena falar aqui de dois pilotos. Só antes de entrar em mais pilotos, eu vou colocar aqui, eu coloquei a foto de destaque do Revson, ele com a McLaren M23, a primeira versão da M23, porque reparem no capacete. O capacete do Telfab é inspirado no capacete do Peter Revson. E os dois aqui hoje estão unidos essas faixas horizontais do capacete do Revson acabaram sendo inspiração para o capacete do Telfab também. Ele usa isso aí. A única diferença, claro, que o Revson tinha um R estilizado na testa do capacete, o Fábio não tinha, e o Fábio, claro, usando as cores italianas no capacete. Mas as faixas horizontais, sobrepostas e terminadas em cantos arredondados, elas realmente são as mesmas, e a inspiração foi no Peter Revson, que conquistou em 73, ele conquistou 2 vitórias, Canadá 73, que teve aquela loucura do safety car, tempo congelado, o Emerson achou que tinha vencido, mas foi o Revson. Até hoje acho que venceu. Então, o Emerson ficou achando que venceu, não venceu, ficou rindo no pódio, e o Revson também ganhou Silverstone 73, foi marcado pelo episódio da grande carambola provocada pelo George Scheckter, até então novato George Scheckter. Companheiro de equipe do Revson. Exatamente. No terceiro carro da McLaren, era o Danny Hulme e o Revson eram os titulares. O terceiro carro, que era part-time na época também, com o George Scheckter, que, claro, teria uma grande carreira na Fórmula 1, já em 74 disputando o título de maneira muito consolidada e sendo campeão em 79 pela Ferrari. Mas fica, claro, esse bônus a respeito do Peter Revson, porque ele ali passou pertinho de realmente ser um piloto Indy para ir lá. Ele chegou a ganhar corrida em Indy, mas que nunca foi um piloto titular. Então, claro que ele entra na rodada bônus. Vamos ao próximo piloto. Rapidamente, 2 pilotos que consolidados da Indy, que fizeram o teste de Fórmula 1, levaram bem a sério, que foi o Paul Tracy e o Alonso Júnior, começo da década de 90, a Indy no auge, eles chegaram a testar, mas eles arranharam ali, exatamente. O Alonso Júnior de Williams e o Paul Tracy de Benetton, mas os dois não chegaram a nem considerar ir para a Fórmula 1. Voltando aqui à nossa programação, vamos agora entrar no nosso Top 5. E Top 5 não é pouca coisa, não.
A gente vai falar de um piloto que também foi um dos grandes dos Estados Unidos e que recentemente teve aí o seu cinquentenário de falecimento acontecido, que é o Mark Donohue, e que está aí nesta foto em destaque no Grande Prêmio do Canadá de 1971, com um carro McLaren inscrito pelo Team Penske. E o Mark Donohue a gente pode considerar como o primeiro grande piloto das operações de Roger Penske no esporte a motor. É o cara que realmente alçou o Roger Penske, a estrutura da Penske, onde quer que ele fosse correr, porque o Penske não era só as provas de USAC, ele também fez carros, por exemplo, ele fez lá o Camaro para o Trans Am, que era aqueles carros Muscle Cars que faziam corridas, existiam inclusive histórias de que eles mergulhavam esse Camaro no ácido para que ele ficasse mais leve, e depois eles só colocaram uma gaiola de proteção. Eles alegavam que era uma gaiola de proteção visando segurança, mas é porque as chapas do carro ficavam tão finas que exigia um reforço estrutural para que o carro pudesse aguentar as corridas. Mas isso aí, é claro, é só um caso à parte. Mas o Mark Donohue entra na lista por ele ter feito uma temporada regular de Indy em 1972 e de ter feito uma carreira, sim, na Fórmula 1. Ele que era esse piloto que a cada hora estava de um lado do Atlântico, ele participava de corridas europeias, participava de corridas americanas, era um racer daqueles por sangue e que pilotava qualquer coisa, seja Ferrari, protótipo da Ferrari em Endurance, ou o Camaro, que é da Trans Am, ou os carros de Indy da USAC, carro de Fórmula 1, a própria Penske, depois, quando entrou realmente com uma operação em meados dos anos 70, né, a partir de 75, Mark Donohue é o piloto que vai capitanear isso com a estrutura Penske, mas que tem o seu fim trágico nos treinos do Grande Prêmio da Áustria de 1975. Ele tem uma batida muito forte, tem uma concussão que não é tratada a tempo, fazendo com que ele, infelizmente, viesse a falecer. Que ele bate, ele sofre a concussão, mas ele acorda logo em seguida, ele acha que está tudo bem, mas claro que a pancada acabou sendo muito forte a ponto de causar a ele um dano neurológico. Hoje em dia, com os protocolos atuais de acidente de corrida e a gravidade que foi aquele acidente, claro que isso certamente teria sido evitado, mas claro que isso aí são aprendizados com o tempo. A gente não pode pensar 2025 com a mentalidade de 1975, a gente não pode fazer esse tipo de ponte direta. O que a gente tem, claro, foi todo um processo evolutivo de segurança e que promoveu aprendizados para que a gente chegasse na Fórmula 1, que é muito mais segura de hoje, isso, infelizmente, a custo de vidas, como foi a do próprio Mark. Só lembrando que o Mark Donohue ele foi o primeiro piloto Penske a vencer 500 milhas de Anápolis, em 72. Ele, se não me engano, acho que foi o primeiro piloto Penske. Ele chegou em quinto lugar no campeonato, então ele era um piloto de destaque. Estamos gravando novamente dia 25 de agosto, então semana passada completou exatos 50 anos da morte do Mark Donohue. Morreu dia 19 de agosto. Se o Lucas quiser me corrigir, esteja à vontade. Mas completou 50 anos. Né? E se você, novamente, né, se você procurar no nosso diretório, assine o sininho, curta o nosso canal, porque existe um corte com o Emerson Fittipaldi, ele participa do resgate do Mark Donohue, ele fala com ele, conversa. Então temos o Emerson Fittipaldi falando, um corte que o Emerson Fittipaldi fala desse resgate do Mark Donohue. E ele foi um piloto que foi ele passou pouco tempo na Fórmula 1, relativamente pouco tempo. Ele tem um pódio, na primeira corrida dele, no Canadá, ele chega ao pódio. Ele chega em terceiro lugar, coisa de marcado por muita chuva. Mas ele foi um piloto que foi um destaque tanto na Indy como também na Fórmula 1. É um piloto até hoje muito lembrado.
um piloto, gente boa, é conhecido como Mr. Captain Nice Guy, cara muito legal e é muito ligado a Penske. Chegamos então ao nosso quarto lugar e estamos falando do brasileiro Cristiano da Mata, o nosso Kiki, o mineirinho, que se tivesse um ambiente melhor na Toyota, era um cara com talento e com pacote certo para que ele pudesse ter mais tempo na Fórmula 1. Ele que foi campeão da kart em 2002, aquele que eu considero o último ano mais relevante da kart, apesar de já não ter a Operação Penske. Em 2002 a Penske já estava full time na IRL. Ele, com a equipe Newman Haas, faz uma temporada de gala, vence os pilotos da Chip Ganassi e outras grandes equipes que faziam parte daquele contexto de 2002, e que é alçado a essa vaga na Toyota, lembrando que ele vence com o motor Toyota esse campeonato da kart. Ele tinha aquele carro todo preto, número 6, que por muitos anos foi do Michael Andretti. Ele assume o carro número 6, todo preto da Newman Haas, faz uma temporada maravilhosa, ganha o título e fica naquele dilema do que fazer, e no fim das contas surge essa vaga na Fórmula 1 para ele. E tem até uma lenda que o Cristiano da Mata ele queria permanecer nos Estados Unidos, mas vendo o contexto, né, que era todo mundo ir para a IRL, naquela época a IRL só corria em oval, ele diz, não vou correr só em oval, então vamos correr em misto, ele gostava mais. E ele vai para a Fórmula 1 e ele é o melhor novato em 2003. 2003 foi um ano que teve muitos novatos, teve o Ralf Furman, também a companhia do Cristiano era muito auspiciosa, Ralf Furman Jr., não era, mas ele fez um ano muito bom, ele liderou uma corrida, aquela famosa corrida que o Rubinho vence em cima de 2003, que tem aquele maluco que entra. O Cristiano da Mata chegou a liderar aquela corrida. E em 2004 foi aquele ano que a Ferrari dominou totalmente, e na Toyota chegou um cara chamado Mike Gasconi, todo mundo fala que era um cara totalmente intragável, e o Cristiano da Mata começou a ter conflitos com o Gasconi, e no meio da temporada ele acabou saindo da equipe, ele foi sacado, mas o Cristiano da Mata é um cara assim muito de boa, muito então vou embora mesmo. Foi embora, mas ele tinha total talento de ficar muito mais tempo ao contrário do Bourdais, que foram outros pilotos, que foi um piloto que ficou exatamente um ano e meio na Fórmula 1. O da Mata saiu muito, não por desempenho, mas foi pelo contexto político da época. Aí o próprio Olivier Panis, tanto que o Cristiano da Mata estava andando junto do Olivier Panis, que era um piloto reputado, piloto experiente, e ele estava andando junto com o Panis. Ele saiu mais pelo ambiente ruim que ele tinha, como o Lucas falou muito bem, havia um ambiente muito ruim na Toyota, ele saiu muito por causa disso, e ele volta para a Fórmula Indy em 2005, e em 2006 sofre um seríssimo acidente, ele atropelou um cervo em Elkhart Lake, que é uma pista de altíssima velocidade, e ele ficou muito mal, ficou em coma, ficou bem mal. E eu me lembro que naquela ocasião a Toyota, que era a equipe do Cristiano da Mata, fez uma homenagem a ele, foi muito interessante para ver como o Cristiano da Mata era também muito respeitado. E depois ele praticamente abandonou as pistas a partir desse acidente, e voltou a correr de truck, mas ele nunca mais correu mais seriamente. Mas o Cristiano da Mata está aqui porque ele tinha totais condições de ficar mais tempo na Fórmula 1, como o Lucas falou, se a Toyota tivesse um ambiente melhor. Ele chegou na Fórmula 1 como piloto Toyota, foi uma ordem diretamente do Japão, então o Mike Gasconi já encrencou com isso logo de cara, mas o Cristiano era um piloto talentosíssimo e poderia ter ficado muito mais tempo na Fórmula 1, por isso que ele está tão bem colocado aqui na nossa lista.
Lucas, tá no mudo, tá? Tu tá no mudo aí. Tá no mudo aqui. Chegamos ao nosso pódio, né? Por falar em lista, chegamos aqui ao número 3. Estamos falando de Juan Pablo Montoya, o colombiano, que para mim é um dos grandes desperdícios da Fórmula 1. Ele tinha potencial para fazer muito mais. E essa foto ela é muito emblemática porque é uma foto logo depois ele ter dado aquele passão antológico em Michael Schumacher no S do Senna. Tá? Isso 2001, o ano de estreia dele. Depois desse passão, a gente criou uma expectativa muito grande, foi assim, puxa, finalmente vai ter um cara para enfrentar de igual para igual, como foi o Hakkinen. Hakkinen já estava naquele downhill da carreira, 2001 seria o último ano do Hakkinen, ele estava com um filho pequeno, aquela coisa toda, gastou muita energia nos anos de rivalidade com o Schumacher, já tinha 2 títulos mundiais para chamar de seu, 98, 99, Montoya surgia aí, logo depois, claro, a gente já falou bastante do Zanardi aqui, surgia como a próxima sensação que poderia travar duelos com o Schumacher, ele que vinha de um título incrível na kart, ano de estreia, mesmo na temporada 2000, a Chip Ganassi foi obrigada a abrir mão daquele pacote Reynard Honda Firestone, aí foi sugerido, eu falei assim, olha, por que você não troca pelo Lola Toyota? Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque sim, o que inclusive abriu precedente para falar assim, vocês vão fazer isso comigo? Tá bom, eu pego, compro o Lola Toyota, mas eu vou inscrever meus carros na IRL para as 500 milhas de Indianápolis. E vai lá e um cara chamado Juan Pablo Montoya vence a edição de 2000 das 500 milhas de Indianápolis, até com relativa facilidade, Eu ia falar. Dado foi um banho. Foi um banho. O contexto ali, ele conquistou uma belíssima vitória sem precisar se esforçar muito. Claro que isso cria toda uma situação em que em 2001 ele sai do universo americano e desembarca numa Williams finalmente com o motor BMW. O motor BMW cada vez mais potente, cada vez mais desenvolvido. O carro de 2000 foi o primeiro de motor BMW. Ainda tinha um desempenho um pouco mais tímido, do 2001 já era um carro bem melhor. A gente vai ver vitórias para Juan Pablo Montoya e para o Ralf Schumacher também, aquela época de Montoya e Ralf Schumacher com companheiros de equipe, não podia ter 2 companheiros de equipe que se gostassem menos, só que uma Ferrari que continuava fortíssima e que eles não tinham a possibilidade, eles não tinham saída para que eles pudessem, enfim, ameaçar a supremacia da Ferrari, que 2001 foi de uma transição, porque ali já estava bastante claro que os anos de ponta de McLaren já tinham sido, já faziam parte do passado, mas a Williams, com o motor BMW, toda essa estrutura BMW, estavam nessa corrente ascendente, e é claro que o Montoya era trazido ali com uma grande sensação, principalmente pelo que já tinha feito lá nos Estados Unidos, mais um cara se aventurando nos Estados Unidos, da Indy, o piloto de Indy, vindo para a Fórmula 1, só que com resultados que, como eu disse, estou reiterando aqui, ficaram abaixo do que para mim era o potencial do cara. Tanto em sua época de Williams, quanto quando ele foi para a McLaren, que ali a maionese desandou de vez. Só lembrando o tempo desculpa, lembrando o tempo da Indy, ele foi campeão como rookie e foi um ano espetacular. Lembrou um pouquinho o Zanardi que tinha feito em 98. Lembrando que o Montoya foi para a Indy meio que um contrapeso da contratação do Zanardi. O Montoya era piloto de teste da Williams, junto com o Max Wilson, que hoje é comentarista da Band. Então, o Zanardi foi para a Fórmula 1 e o Montoya também foi contrapeso. E ele fez um ano maravilhoso. Foi um ano que ele
foi muito agressivo, foram 7 vitórias. O problema é que também era meio win-wall, ele era um piloto que estava se adaptando, foi o Hulk, foi campeão como Hulk, ele era um novato, mas ele foi campeão empatado com o vice-campeão, o Davi Franchitti. Só que o Davi Franchitti tinha 3 vitórias, tem 3 vitórias e o Montoya tinha 7. E acabou que o Montoya chegou na Fórmula 1 com muita moral. Logo na terceira corrida, ele deu esse passadão épico no Schumacher. E o Montoya, ele ia contar, por exemplo, o Hackney e o Schumacher, eles eram pilotos contemporâneos, eles meio que se davam muito bem, eles eram amigos, tá? Já o Montoya, aquele jeito marrento dele, ele começou a bater muito de frente com o Schumacher, ele meio que queria vestir essa aura do anti-Schumacher que existia naquela época, e o Montoya acabou, por alguns momentos, dando essa relação que seria um cara que ia bater de frente com o Schumacher. Em 2003 ele chegou a brigar pelo título, 2003, né? Até o Lucas Ormond dizer que a Williams não foi campeão por falta de piloto. Não sei se o Lucas já falou isso algumas vezes. A gente falou da Ferrari em 83, a Williams meio que faltou o piloto. Não que faltasse talento ao Montoya, mas como o Lucas falou, eu até fiz um 2, porque eu concordo, nos 25 anos, eu não lembro um desperdício de talento tão grande como o Montoya. Por mais que houvesse ali muita velocidade, muito talento, faltava cabeça, faltava foco, faltava preparo físico. Montoya virou Montoyucho, porque estava gordinho e tal. Aí na McLaren ele foi querer brincar de motocross numa quadra de tênis, né? A gente sabe essa história. Jogou tênis com a moto, com a moto de trilha. Então. Foi jogar tênis, ao invés de usar raquete, usa moto de trilha, aí cai, se lesiona. E claro que aquela McLaren de 2005 era um carro muito bom, muito veloz. Quebrava muito, mas era muito Demorou bom. Um pouquinho para desenvolver. A partir do momento que o carro ficou bom, teve alguns problemas de confiabilidade, sim, mas o Kimi Raikkonen fez muito mais que o Montoya com aquele carro. O Montoya já chegou já com a temporada em andamento, e o Montoya já ficou totalmente queimado. O Ron Dennis é um cara muito exigente com seus pilotos, então ele logo de cara não começar correndo por um problema fora a pista. É tanto que o Montoya saiu da Fórmula 1 totalmente pela porta dos fundos, no meio no último terço da temporada 2006. Muito abaixo. Ele mostrou muito na Fórmula Indy, deu lampejo na Fórmula 1, mas ficou abaixo, mas ele merece estar no nosso pódio. Grande Montoya, eu sempre gostei muito dele. Ele ainda depois teve um segundo stint na Indy, em que ele vence mais uma vez as 500 milhas de Indianápolis. Ele tem ali uma carreira interessante na Penske. Agora ele perde o título que ele perdeu para o Dix em 2015, beirou inacreditável. Foi um ano que ele venceu. Ele venceu a esquerda mediana em 2015, mas o título que ele perdeu para o Dixon foi inacreditável. É tanto que depois ele parou com a brincadeira de Indy já 2 anos depois, que foi inacreditável a forma como ele perdeu aquele campeonato. Só lembrando, né, que ele, quando ele vai da Fórmula 1, ele não vai para a Indy, ele vai para a NASCAR. Ele passa muitos anos na NASCAR. Fez até uma temporada boa de NASCAR. Então, de playoff, se eu não me engano, ele chegou a ser terceiro em um dos campeonaporque tá? Foi bem. Eu não lembro terceiro. Naquele sistema maluco de playoff que eles têm lá. Porque acontecia. Ele vencia no playoff sem play. O Mark Martin, que foi um piloto veterano na época ali, anos 80, anos 90, ele que é um ferrenho crítico dos playoffs da NASCAR, como é que você vai fazer playoff sem play? E eu também sou, eu não sei, acho que eu sou velho demais também para gostar. Somos 3. Eu tô com o Mark Martin nessa. Eu acho que eu sou velho demais para gostar desse negócio de playoff e corrida por sessão, enfim. Eu acho a coisa um pouco complicada. Mas vamos à nossa medalha de prata de hoje. Estamos aqui com as 10 aventuras de pilotos da Indy na Fórmula 1. Claro, medalha de prata para o Jacques Villeneuve e o quanto ele agitou os dois mundos
quando ele, campeão das 500 milhas de Indianápolis e campeão da Indy, resolveu ir para a Williams. A gente já falou dos exemplos do Montoya, a gente falou do exemplo do Zanardi, mas antes desse pessoal, a Williams contratou um outro piloto oriundo da Indy, que é esse cara aí, e que conquistou o título nesse lance aí. A gente está falando, claro, de Jerez 97, desfecho da temporada daquele ano em que o Schumacher tenta ali uma manobra um pouco republicana, digamos assim, e que não acaba sendo a repetição de 94, título para Jacques Villeneuve, ele que teve esse período de grande auge. Em 94 ele já faz uma temporada de revelação muito interessante, 94 que foi totalmente dominada pelo Ansel Jr. e pela Penske, o chassi Penske era bom demais para qualquer coisa. Em 95 ele tem uma temporada de a sorte sorri de maneira muito boa para ele consegue pontos, vitórias, pódios, e em 96 ele já estreia como um grande opositor ao Damon Hill, que finalmente ganha o seu título e, claro, vira o primeiro piloto para 97. E aqui é uma coisa que a gente até vai falar junto, João, que é a questão de quanto não valorizam o título do Villeneuve em 97, até porque depois do título ele não tem uma sequência vitoriosa de carreira como ele teria em 96, 97, aquele caso, você mesmo falou, né, um Benjamin Button da Fórmula 1, que começa muito forte e já vai ladeira abaixo, ao invés de crescer e galgando degrau em degrau para chegar ao topo. Ele chega muito rápido ao topo, consegue ser campeão, e é campeão numa temporada muito interessante, em que ele derrota ninguém menos que o Michael Schumacher. Então, o que eu quero trazer aqui à pauta, e você é um cara que vai muito provavelmente concordar comigo, é de valorizar esse título de 97 do Villeneuve. Ele não entra, e eu acho isso é uma cretinice você fazer listas de campeões fracos. Eu acho que é uma coisa que existem tantos prismas analíticos para você poder trazer pautas interessantes para o esporte a motor. Isso aí soa coisa de blogueirinho, de coisa de cara que faz caretinha na thumb de canais de Fórmula 1 por aí, sabe? É um prisma que, ao invés de você estar trazendo informações importantes, relevantes, valorizando a carreira de quem esteve lá, que afinal de contas muito cara foi muito competente, mas não chegou ao título mundial. Então é claro que mérito essa gente teve. Vai falar que o Phil Hill não teve mérito, que o Mark Hawthorne não teve mérito, que o Keke Rosberg não teve mérito, o James Hunt não teve mérito, o Jacques Villeneuve não teve mérito, sabe? Isso aí é coisa para mim desse pessoal blogueirinho que faz careta na thumb e faz vídeo descolado com um cenáriozinho colorido atrás, sabe? Que cavar polêmica. Esse é um prisma que não é legal de ser tratado. Exatamente. O Jacques Villeneuve, é bom contextualizar um pouquinho a momento que ele chegou. Que o Jacques Villeneuve, lógico, 90% das pessoas que assistem aqui sabem que é filho do Gilles Villeneuve. O Gilles Villeneuve foi um dos pilotos mais carismáticos da Fórmula 1. Já tem até um vídeo só sobre o Gilles Villeneuve, porque ele é um piloto que dispensa maiores apresentações. E o Jacques, ele chega 14 anos depois da morte dele. Então, fazer comparação como se fosse em 2011. O piloto tivesse morrido em 2011, o filho dele estivesse esse ano. Então, foi uma comoção muito grande ele ter chegado na Fórmula 1, um sobrenome Villeneuve ter chegado na Fórmula 96. E como você falou, Lucas, que eu gosto de dizer que o Jacques Villeneuve é o Benjamin Button da Fórmula 1, porque ele já apesar do título de 97 ser muito marcante, o ano de 96, o ano de estreia dele, foi mais forte que 97. 96, ele foi pole na primeira corrida dele, o Jacques Villeneuve. Na primeira corrida ele foi pole. Só não venceu porque ele teve um problema mecânico. Ele chegou em segundo lugar, mas teve um problema. Ele deu a corrida quase toda na frente do Damon Hill. Ele venceu na quarta corrida dele, encaçapando o Michael Schumacher em Nürburgring, ou seja, na casa do Michael Schumacher. O Schumacher fungando no negócio dele. Tem uma ultrapassagem épica. Procura no YouTube.
Jacques Villeneuve, Schumacher, Estoril, a ultrapassagem que o Villeneuve faz no Schumacher por fora, na parabólica de Estoril, é algo cinematográfico. Ele é vice-campeão, em 97 eu arrisco a dizer que 97 foi um ano foi o melhor ano da década de 90, arrisco a dizer, posso até ser xingado depois, mas eu acho que 97 foi um ano de muitas oportunidades, de muita diversidade, e o Jacques Villeneuve foi campeão naquele ano em que ele foi aborrado pelo Schumacher. Ele também, a gente está falando aqui do Montoya, ele ser o anti-Schumacher, o Jacques Villeneuve meio que também quis ser o anti-Schumacher, mas como a gente falou, 96 foi um grande ano, 97 ele foi campeão num ano não tão grande, em 98, 99 o Jacques foi apenas caindo, até talvez por isso a gente tem essa impressão errada do Jacques Villeneuve, a última impressão que fica, né, que o Jacques Villeneuve saiu da Fórmula 1 metade de 2006, meio que saiu pela porta dos fundos, então o Jacques ficou com essa sensação que já não aguenta piloto, mas ele a forma como ele chegou na Fórmula 1, a forma como ele balançou a estrutura da Fórmula 1, pouca gente lembra. Quem viveu aquele momento lembra. Nós, eu e o Lucas, com nossas barbinhas brancas, já lembramos sim, e como foi marcante, e aquele título em 97 também. Então, o Jacques Villeneuve, dos pilotos que vieram da Indy, e lembrando que o Villeneuve venceu a esquentamento de nave em 95, foi campanha e venceu a esquentamento de nave em 95. E ele foi, o segundo eu colocaria, ele está aqui no P2 por isso. Ele foi não apenas campeão, mas a forma como ele foi campeão, os 2 primeiros anos do Jacques foram muito marcantes. Faltou cabeça o Jacques. Vou continuar, ele estava na equipe certa, era um piloto rápido, mas faltou cabeça. Bom, passamos, portanto, por nomes como Roger Ward, aquela coisa toda do Midget Car, falamos novamente de Alex Zanardi, a gente, claro, só torce para que ele esteja bem. Sebastian Bourdais, falamos de Michael Andretti, falamos de Theo Fabi, fizemos a nossa pausa para a nossa rodada bônus, aí rolou George Follmer, Bob Unser, Peter Revson, Paul Tracy, Unser Jr., né, pessoal que arranhou ali, mas não chegou na Fórmula 1, entramos no top 5 com Mark Dunham, Cristiano da Mata, Juan Pablo Montoya, falamos de Jacques Villeneuve e finalmente chegamos para o primeiro lugar, que não é mistério para absolutamente ninguém. Claro que estamos falando de Mário Andretti. Claro que quando a gente faz uma lista, a gente até deseja fazer algum mistério para dizer qual que é o primeiro colocado. Mas uma lista de pilotos da Indy que se aventuram na Fórmula 1 e que não tenham o Mário Andretti na frente, a lista está errada. Tem alguma coisa errada nessa lista, certo? Então, não tem como não colocar este cara aí, que é bom lembrar, gente, a primeira temporada inteira do Mário Andretti como titular na Fórmula 1 só foi em 75. Ele habita a Fórmula 1 de 68 a 74 de maneira parcial. Ele não faz nenhuma temporada completa. Ele faz corridas por várias equipes, a gente já vai esmiuçar um pouco mais sobre isso, mas ele era um piloto da Indy, ele foi vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 1969, e dali em diante inaugura a Andretti Curse, né? Em que a gente, todos os anos seguintes, tem um Andretti na pista, mas que não consegue vencer, incluindo o próprio Mário, até 1993, 94, que é o período que ele faz as últimas corridas dele como titular ali da Newman Haas. Mas a carreira de Fórmula 1 mesmo, titular do Mário, ela só começa a partir de 75 com as operações da equipe Parnelli. Isso aí foi um negócio interessante, porque quando a gente falou a respeito do aniversário da estreia da equipe Copersucar, a gente lembrou da estreia da equipe Penske e da equipe Parnelli. Eram as duas operações americanas que entravam junto com a operação brasileira como equipes novas daquele grid da temporada 1975. A gente fez isso no começo do ano, que é justamente para
marcar os 50 anos da estreia da equipe Copersucar Fittipaldi. Isso também está na lista. Quem não viu, veja. A gente contextualiza toda a época ali. A gente fala bastante do Wilsinho. Quero aproveitar aqui e já mandar um abraço para a Rita, sempre muito gentil com a gente. Ela sempre acompanha o GP Total, nos abriu as portas para que a gente pudesse ter uma conversa muito legal com o Wilsinho. Eu e o Márcio Madeira, foi uma coisa inesquecível para a gente. E a gente, claro, honrando o nome do Wilson Fittipaldi Jr., porque, veja, a gente está falando de nomes aí lendários dos Estados Unidos e o Wilson estava ali junto com esse pessoal estreando na Fórmula 1, sabe? Em pé de igualdade com Parnelli Jones e com Roger Penske. Isso não é pouca coisa. Isso só aumenta mais o mérito do que foi a operação da Fittipaldi nessa época em que o Mario Andretti finalmente se tornava um titular da Fórmula 1. E o Mario Andretti, ele começou na Fórmula 1, como você falou, em 68, logo de cara marcando pole. Você tem ideia como o Mario Andretti, ele, voltando ao início do Mario Andretti, ele sempre falou que ele se apaixonou pelo automobilismo vendo o Grande Prêmio da Itália de 53, né, que ele viu o Alberto Ascari correndo. Então, ele sempre, mas de ter feito toda a carreira nos Estados Unidos, ele sempre teve essa coisinha da Fórmula 1 cutucando ele. Então, mas ele dá preferência à Indy. Ele faz suas primeiras corridas em 68 de Lotus, depois corre de Ferrari, corre de Martin em 70, corre de Ferrari em 71, sempre part-time, porque ele focava na Indy. E apenas em 75 ele faz, na verdade, a página ele faz as últimas corridas de 74, as corridas americanas, mas extremamente em 75, o Mario Andretti é piloto da Parnelli até o comecinho de 76, e a partir de ainda em 76, quando a Parnelli fecha as portas, já vai para a equipe Lotus. Ele sempre tem uma boa relação com o Colin Chapman desde 68, e a partir de então ele vai desenvolvendo o carro. É bom lembrar esse detalhe: o Mario Andretti desenvolve aquele carro asa junto com o Colin Chapman. Em 77 ele é terceiro ou quarto colocado. Terceiro colocado. Ele é o piloto que mais vence corridas em 77, mas tem muitos abandonos. Isso faz com que o George Scheckter fosse vice e o Lauda fosse campeão, muito em parte pela regularidade. O Lauda fez um campeonato absolutamente cerebral em 77, mas Andretti e Lotus já formavam o conjunto mais rápido naquela época em que eles lançaram o modelo 78, que foi o primeiro carro asa, primeiro a usar as laterais em formato Venturi para obtenção de downforce. E é claro que a partir do momento que ele pega esse carro aí, que é um dos carros mais belos de todos os tempos da Fórmula 1, que é o modelo 79 da temporada 1978, ele tem um ano de domínio e um ano finalmente de consagração. Ele que vinha de um tricampeonato na Ozaki. Ele já era tricampeão de Indy lá nos anos 60. De 65 a 69, ele já era um piloto de topo dos pilotos da Indy naquela época. Ou seja, ele sim se encaixa da melhor forma possível desse cara que se aventurou na Fórmula 1 vindo da Indy e muitas vezes atravessando o oceano, fazendo corridas por Lotus, corridas por Ferrari, que é uma coisa que ele sempre guarda especialmente no coração, ter feito corridas pela Ferrari, ter vencido corrida pela Ferrari, como foi o caso de Kyalami 71. Kyalami 71, não estou errado não, né? Isso eu estou lembrando de cabeça, tá? Tem coisa que a gente anota, tem coisa que a gente lembra de cabeça, tá? Mas a versatilidade do Mario Andretti é uma coisa que ela é indiscutível. Um cara que ganhou corrida em NASCAR, um cara que participou de 24 horas de Le Mans. Detalhe, NASCAR, viu, Lucas? Detalhe, rapidinho. NASCAR, né, nem pensou qualquer coisa, não. Só venceu aqui também de Daytona 500. Sim, Daytona 500, então. Exatamente. Venceu qualquer corrida na NASCAR, venceu a principal. E só voltando aí, em 78 ele é campeão. E ele é campeão na Indy na década de 60, campeão na Fórmula 1 na década de 70, de forma dominante. Lógico, um campeonato um pouquinho. Tem a morte do Ronnie Peterson, que meio que
manchou um pouquinho a festa da Lotus, que foi dobradinha, carro totalmente dominante. E o Mario Andretti fica na Fórmula 1 até 82, 71 como piloto, né, um piloto full, né, ele fica na Lotus até 80, 81 vai para a Alfa. Detalhe, 81, ali quando eu estava meio sem fazer nada, vou com o Equita de Indianápolis, ele quase vence, né, que é a grande confusão entre Bob Unser e Mario Andretti. Eles não... até o Mario Andretti As chegou carreiras que se encontram, né? Porque, veja, a pole do Andretti foi em Glen 68, que teve participação única do Bob Unser, e depois eles vão se reencontrar nessa corrida de 1981, em que polêmica, você tem toda essa polêmica, enfim, né? A respeito de quem ganhou, violação de bandeira amarela em saída de pit. O Bob Unser, ele claramente passa um monte de carros, só que o Mario Andretti também passa alguns. Se ele tivesse ficado quieto, uma justificativa de que o Bob Unser teria violado regras de bandeira amarela seria válida, mas o Mario Andretti também passa ali alguns carros. O Bob Unser passa 52 carros na saída de bandeira amarela ali. Mas o Mario Andretti passa 2 ou 3, ou seja, é um argumento de quem errou para quem errou. E aí... O argumento. E só lembrando que ele volta para a Fórmula 1 em 82, ele faz algumas corridas, primeiro de Williams, no lugar do Carlos Reutemann, em Long Beach, depois as 2 últimas corridas, novamente, que ele gosta muito de Ferrari, ele corre pela Ferrari e consegue um pódio, né, em Monza. Justamente Monza. Quase 30 anos depois que ele esteve lá assistindo o Alberto Ascari em Monza, ele foi ao pódio. Então foi um final muito legal do Mario Andretti. Já tinha 42 anos, ele já foi campeão já com quase 40. E ele ainda seria campeão da Indy em 84, ou seja, ele é um piloto que por 3 décadas consecutivas foi campeão. Ele foi campeão nos anos 60, campeão nos anos 70, campeão nos anos 80. Isso. Então, claro que quase além de toda a versatilidade do Mario Andretti, a gente está falando de uma carreira extremamente longa, vitoriosa. Não é só longa ou só vitoriosa, não, as duas coisas ao mesmo tempo. Cara que começou ali muito cedo, sendo alçado às melhores equipes da USAC, já com 20 e poucos anos ali, alcançando o topo entre os pilotos de Indy, mantendo isso aí nos anos 70 e também nos anos 80, para lá dos 40 anos de idade, já estava cabelo branquinho, já estava mais rechonchudinho ali, tava, né, o macacão já estava usando um número um pouquinho mais folgado, e uma carreira que vai encerrar só em 94 pela Newman Haas, né? Ele que teve essa parceria de longa data com o Paul Newman Carl Haas, 2 caras que também já não estão mais entre a gente, mas o Mario Andretti está entre a gente sim, e a gente fica feliz. Recentemente teve ali aquele encontro Goodwood que foi registrado, tinha ali 3 veteraníssimos que, claro, balançam a gente, que ainda estão com a gente, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti e Jack Stewart, juntos ali discutindo a respeito dos seus tempos de Fórmula 1, os 3 campeões mais velhos ainda entre nós, nesta dimensão que nós estamos, e é claro que a gente só deseja um pouco mais de tempo dessa turma aqui no planeta, porque a gente sempre quer eles muito bem. É isso. O Mario Andretti, primeiro lugar, sem muita contestação, grandes pilotos a gente falou aqui, o Montoya, o Villeneuve, o próprio Michael, mas o Gabriele é o primeiro, é o top. Ele é unanimidade dos 2 lados do Atlântico, gosto de dizer. Só tem 2 pilotos que você pode dizer que é unanimidade, ele e o Fittipaldi. O Fittipaldi fez o caminho inverso, né? Pode ser até um próximo GP Total Listas, mas dessa temática de pilotos de Indy que foram para a Fórmula 1, Mario Andretti é o primeiro lugar, sem muita contestação, grande piloto, gente muito boa, então
está em boas mãos o número 1 dos pilotos que de ser mentorado na Fórmula 1. É isso aí, fiquem ligados com a gente, deixa a curtida, assine as notificações, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, rema contra a maré dos algoritmos, mas a gente sempre traz aqui conteúdos que valorizam a história da Fórmula 1 e fazem com que a gente mergulhe em profundidade nessas histórias. Vai ter mais GP Totalistas, a gente vai fazer mais conteúdos diferenciados aqui. É claro que a gente pede para assinar as notificações justamente para que você não perca nenhuma das nossas atualizações, dos nossos programas, dos nossos cortes também especiais. Fica claro o convite para que você possa explorar a nossa biblioteca de vídeos. Tem muito vídeo que é atemporal aqui. Você não vai ter vídeo frio de coisas que já passaram. Vai ter muita coisa que é a respeito de história e que, se você não assistiu, vale a pena assistir também. youtube.com/GPTotal. Clica lá em vídeos, dá uma explorada na nossa página que certamente você que gosta de esporte a motor, você compartilha desse entusiasmo com a gente, você certamente vai ter conteúdos que vão te proporcionar aí mais imersão nesse universo do esporte a motor que a gente gosta tanto. É isso que a gente faz, é essa aqui a nossa vocação. Este é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.